Queridos, bom dia, paz seja com todos. Muito bom dia para vocês, um feliz Dia dos Pais para todos vocês. Para aqueles que têm a possibilidade de estar com os pais, que possam aproveitar desse tempo, desse momento, e daqueles que infelizmente não têm mais essa possibilidade, mesmo assim que nós possamos nos lembrar, nos recordar, daquelas pessoas que foram tão importantes nas nossas vidas. Para todos os papais que estão assistindo e que virão assistir depois também, que vocês tenham um dia abençoado aí também, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco, continuar falando, melhor dizendo, a respeito da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e dizer para você que se não acompanhou as aulas anteriores, todas elas vão estar disponíveis, estão disponíveis lá no canal do YouTube. Então vocês podem acessar as aulas, eu vou deixar aqui um linkzinho, não sei se é desse lado que aparece, eu acho que é desse, que vai aparecer aqui um link, um card para que você possa acessar também as aulas anteriores, tá bom? Então vamos lá, a ideia de hoje é que nós analisemos os capítulos 6, 7 e 8 da carta aos Romanos, tá? É bastante coisa? É bastante coisa, mas nós temos aqui alguns assuntos centrais que eu acredito que dê para que a gente possa tratar aqui os assuntos principais dentro desse contexto. Fizemos já uma introdução bastante sólida em relação à Epístola aos Romanos, então você pode analisar os anteriores, Eu não vou ficar me repetindo aqui nos assuntos que já foram tratados, embora esses capítulos eles se relacionem diretamente com aquilo que nós já falamos nas aulas anteriores, tá? Então, nós vamos tratar dos seguintes assuntos, como eu coloquei aí na descrição dessa transmissão. Vamos falar a respeito de liberdade cristã, a respeito de pecado, a respeito de lei, graça e segurança em Cristo. Como que nós sabemos se temos realmente a nossa salvação? E por que é que nós somos, afinal de contas, nós somos pecadores ou não somos pecadores? Qual é a relação, então, entre a lei e a graça de Deus? A lei, ela foi eliminada? Vamos analisar dentro daquilo que o apóstolo Paulo escreve aqui. Mas antes, então, de fazermos a leitura, eu gostaria de fazer uma oração junto com você. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã maravilhosa, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui virtualmente reunidos para falar um pouco da Tua Santa Palavra. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa falar fortemente ao nosso coração e que possamos ser abençoados e edificados pela Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa tocar no coração de cada uma das pessoas que irão ter contato com este vídeo e estão acompanhando agora ao vivo e ocasionalmente assistirão posteriormente também esse vídeo, Deus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um e falar conosco, à medida que nós fomos lendo a Tua Santa Palavra e compreendendo aquilo que a Tua Santa Palavra coloca de parâmetros para as nossas vidas, ó Deus. Abençoa, Senhor, de uma forma especial a todos os pais que estão acompanhando nesse momento ou não, que o Senhor possa abençoar poderosamente a cada um, dando entendimento, dando sabedoria, para que todos eles possam, com a graça do Senhor, ser instrumentos nos seus lares para edificar a Tua casa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que tudo seja para honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Muito bem. Eu gostaria só de um retorno aqui de vocês, se vocês puderem colocar aqui, se o áudio está ok, se a imagem está ok, para que a gente possa dar sequência aqui. Aqui bastante gente
colocando as suas mensagens, né? Eu vou fazer menção, enquanto isso, fazer menção de alguns aqui, né? A Larissa está nos acompanhando, sempre nos acompanha também. A Silmara, Matheus Henrique. A Cleusa também está sempre nos acompanhando. A Ângela Artung. Ângela, um abraço para você, para o Cláudio também. Deus abençoe. E um feliz Dia dos Pais para vocês. A Jo, a Cláudia Josiane, né, mais conhecida como Jo, a Zélia também, a doutora Audileia está nos acompanhando aqui, minha mãe, Dona Cida, a Luciane, Jaqueline, minha esposa, que está aí também, né, o Felipe lá do curso da ETAD, aqui a Kátia também, Kátia Vicente, um abraço para vocês aí também, um abraço para o Dr. André, saudade de todos vocês, viu? Ótimo, muito obrigado aí o pessoal que me mandou a mensagem que está tudo ok. Então, vamos lá, eu gostaria de fazer a leitura lá em Romanos, no capítulo de número 6, eu vou ler alguns versículos, não na sequência, que eu vou pular alguns para que a gente tenha uma ideia geral do capítulo 6 e a gente possa avançar então a partir daí, tudo bem? Então vamos lá, olha só, capítulo 6 de Romanos, verso de número 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Verso número 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Verso número 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Verso 15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou melhor, vou até repetir o verso 23 para ler corretamente aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso. Então, vamos analisar aqui o seguinte ponto inicialmente, né? Nós somos chamados e vivemos em liberdade, nós somos libertos por Cristo, né? E conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E num outro texto disse, Cristo, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres das amarras do pecado e nós somos livres da maldição da lei. Essa é a liberdade que a Bíblia nos orienta, nos diz que nós temos, nós somos livres. Agora o que nós precisamos entender, né? O apóstolo Paulo, num outro texto, ele vai dizer o seguinte, ó, vede que essa vossa liberdade não sirva para, eu vou colocar aqui em outras palavras, né? Vede que essa vossa liberdade não sirva para tropeço de outras pessoas que são mais fracas na fé. Depois eu vou colocar aqui o texto certinho, para que você possa fazer a leitura depois. Então com essa liberdade vem também uma responsabilidade com a palavra de Deus, uma responsabilidade com o testemunho que nós damos a respeito daquilo que Deus fez nas nossas vidas por meio do Senhor Jesus. Quando nós vamos analisar todo esse contexto aqui, Paulo ele está fazendo exatamente essa relação. Fala, olha, vocês são livres sim, né? E lembrando que ele está escrevendo para uma igreja situada na cidade de Roma,
uma cidade bastante idólatra, pecaminosa, imoral, né? Assim como grande parte das cidades romanas da época. Então ele está colocando esse conflito que existe entre a nossa permanência aqui e a possibilidade de um erro, a possibilidade de um pecado, e da natureza pecaminosa que ainda habita em nós, que existe em nós, e da possibilidade, então, de estar em Cristo e dar um bom testemunho. Então, ele faz essa relação, né? Ele faz essa relação entre essa luta, né, que nós travamos. Agora, o que precisa ficar bastante claro aqui dentro daquilo que Paulo escreve é que a graça de Deus é que nos molda no caráter do Senhor Jesus e nos direciona à imagem da perfeição do Senhor Jesus. Nós somos perfeitos? De forma nenhuma. Nós não somos perfeitos, mas nós temos um alvo, e esse alvo é a estatura de varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Então, se o nosso alvo é esse, nós devemos sim buscar a perfeição. Nós já fomos santificados por Deus, né? A santificação, como já disse em aulas anteriores, em gravações anteriores, a santificação, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto imediato nas nossas vidas, a partir do momento em que nós nos unimos a Deus, nos unimos a Cristo, e um segundo aspecto, que é um aspecto gradual, que isso faz parte da nossa caminhada cristã. E o apóstolo Paulo vai falar dessas duas coisas, santificação e glorificação, né? Ele vai dizer que a santificação é a glorificação ainda incompleta, ainda inacabada, né? Porque nós já fazemos parte do corpo de Cristo, nós já temos o Espírito Santo habitando em nós, já somos templo do Espírito Santo, e o Senhor Jesus desde já divide a sua glória conosco. Porém, né, como eu disse, a santificação é a glorificação inacabada. E a glorificação final é a santificação plena, a santificação completa, completada nas nossas vidas. Então nós caminhamos, enquanto nós estamos caminhando nesse mundo, em meio a todas essas situações, nós somos muitas vezes instados a praticar aquilo que é errado, a praticar aquilo que é mal. Porém, aquele que está em nós já nos constrange no sentido oposto. Essa liberdade para a qual nós fomos chamados, né, e eu gostaria até desde já, né, jogando já para o capítulo do número 7, quando Paulo vai falar a respeito da lei, da lei e da graça, para que a gente possa fazer essa amarração e essa ligação com a questão da liberdade cristã. Ele vai dizer no capítulo 7, verso 12, o seguinte: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ora, peraí, a lei ela tem efeito ou não tem efeito, né? Aliás, no versículo número 7 ele vai dizer: que diremos então? Que a lei é pecado? A lei é pecado? De modo nenhum. E por que ele está fazendo essa pergunta? Se você voltar um versículo antes, verso 6, vai dizer assim: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Olha, Paulo vai explicar de uma forma bastante clara essa questão, né? Então ele vai falar: mas a lei é pecado? De modo nenhum, porque a lei, no verso 12, a lei é santa, ou o mandamento é santo, justo e bom. Agora, o mandamento descrito na lei, ele é santo, mas ele não tem a capacidade de transmitir a santidade. Ele é justo, mas não tem a capacidade de transmitir a justiça. Ele é bom, mas não tem capacidade de transmitir a bondade. Porque a bondade nos é transmitida por meio da nossa união com Cristo, da transformação, né, da regeneração, da nova vida que nós recebemos nele, que nós recebemos em Cristo. Então nós vimos aqui, nas aulas passadas, que a lei ela se coloca diante de nós como se fosse um espelho. E o que acontece com o espelho? Quando você está, por exemplo, com o rosto sujo, você olha para o espelho e o espelho te mostra a sujeira.
Ele diz para você, né, entre aspas aqui, ele diz assim, olha, você está sujo. Agora, o espelho ele tem capacidade para limpar, para retirar essa sujeira? De forma nenhuma. Então a lei, a função da lei é essa. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é santo, justo e bom. Porque ele mostra a podridão, ele mostra a sujeira. Mas a capacidade para se retirar essa sujeira já não está mais na lei. E num outro texto vai dizer o seguinte, que a lei serviu de aio, que nos conduziu até Cristo. Né? Ou serviu de amo, em algumas versões, de servo. Trazem várias palavras, várias traduções que podem ser dadas aqui. Mas a essência está que no grego, a palavra no grego é pedagogo. E o pedagogo, né, nesse contexto, no contexto daquela época, não era simplesmente como a pedagogia, como compreendida nos dias de hoje, mas o pedagogo era um servo que encaminhava a criança até o seu mestre, até o local onde ele iria aprender, ali vamos dizer assim, a escola, né? Pegava da casa e levava para a escola, vamos dizer assim. E por que a palavra diz que a lei serviu de pedagogo? Porque ela conduziu, o pedagogo tinha a incumbência de manter a criança segura nesse trajeto, nesse caminho, para que ele não fosse assediado ali por outras pessoas. Então a lei tem a sua função durante esse período, durante esse trajeto, mas entregando a criança ao professor, ao mestre, a função do pedagogo ela se extingue. Então essa é a função da lei, é isso que Paulo está dizendo ali, a lei teve a sua função durante um tempo e as suas características são positivas. Elas são boas, a lei, o mandamento, santo, justo e bom. Porém, ela entregou a criança a Cristo, ao mestre, ao professor, aquele no qual nós fomos então emancipados. Sendo emancipados, nós não estamos mais sujeitos ao domínio da lei sobre as nossas vidas. Então nós temos a liberdade, é isso que diz respeito à liberdade. E essa liberdade não é uma liberdade para a gente fazer o que quiser. Então eu sou livre, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu não dou satisfação a ninguém, porque eu sou autossuficiente e o que eu faço só diz respeito a mim mesmo. Não é esse tipo de liberdade que a palavra de Deus nos diz. Como eu disse no começo, a liberdade cristã implica numa responsabilidade. Porque o apóstolo Paulo vai dizer aqui também que nós sempre estamos servindo a alguém. Ou nós servimos a carne, ou nós servimos a Deus. Ou nós servimos ao dinheiro, ou nós servimos a Deus. Então nós sempre estaremos servindo a alguém. Que nós possamos então servir a Cristo. Porque ele vai dizer aqui no capítulo número 6, na sequência, aqui, principalmente aqui entre os capítulos 2 e 10, na verdade, se vocês fizerem leitura depois, aliás, eu recomendo que vocês façam a leitura dos 3 capítulos, 6, 7 e 8, para poder compreender todo esse contexto aqui. Ele vai dizer que nós temos uma dupla solidariedade, ou uma solidariedade de dupla mão, melhor dizendo, né? Entre nós e Cristo. De que forma isso se dá? Vou explicar. Jesus se identifica conosco a partir do momento que ele se faz homem, se faz carne, passa pelas mesmas paixões que nós. Ele se identifica conosco, na nossa humanidade. Ao mesmo tempo em que agora nós nos identificamos com ele através da sua morte e ressurreição. Então, se ele se identifica conosco, morre e ressuscita, na morte e na ressurreição nós também nos identificamos com ele. Então, a partir do momento em que há essa identificação, essa dupla identidade ou essa solidariedade de mão dupla, no que diz respeito à identificação entre nós e Cristo, nós já não somos mais, nós já não vivemos mais segundo a nossa natureza e segundo o nosso próprio desejo, mas deve prevalecer em nós a vontade de Deus para as nossas vidas.
É isso que significa o texto quando diz que nós devemos andar em espírito, que nós devemos viver em espírito. Então, essa identificação que nós temos, né, deixa eu só ver aqui, analisar, lembrar o verso de número 14. Porque a partir desse momento, dessa identificação, verso 14 do capítulo 6, vai dizer o seguinte, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Não estão debaixo da lei. Então, aqueles que estavam debaixo da lei, eles estavam sob o domínio do pecado, tendo a lei santa, boa e justa para mostrar esse pecado, mas ao mesmo tempo que mostra o pecado, condena pelo pecado, por causa da incapacidade do homem em cumprir a lei. O único que foi capaz de cumprir toda a lei, sem pecado, mesmo sendo tentado, foi o Senhor Jesus. Essa identificação fez dele capaz de ser intermediador ou mediador entre nós e Deus nessa nova aliança. Então nós temos uma aliança antiga celebrada a partir da lei, que é santa, boa e justa, mas não justifica, não santifica e não torna ninguém bom. E a graça, agora nessa nova aliança na graça, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus, que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica, justifica e nos torna adequados à imagem do próprio Senhor Jesus. Então nós estamos agora livres, mas escravos. Olha só que aparente paradoxo aqui. Nós somos livres sim, livres pela graça, livres das amarras do pecado, livres da rigidez da lei, mas ao mesmo tempo escravos de Cristo, porque nos tornamos assenhorados por Ele próprio. Nós o tomamos como Senhor e Salvador. Né? Então, Salvador por quê? Porque é por meio dele que nós alcançamos a vida eterna, por meio dele que nós alcançamos a redenção. E Senhor por quê? Porque a partir de agora nós declaramos que ele tem domínio sobre as nossas vidas, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Então, tudo isso nós devemos a essa obra que Jesus operou na cruz. Então, nós não somos mais escravos do pecado, mas nos tornamos escravos do Senhor Jesus. Olha só o que o verso 16 vai dizer, eu vou ler novamente, né? Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Então aqui nós sempre estamos servindo alguém, né? O primeiro senhor aqui, o senhor, né? Se nós somos servos do pecado, é um senhor natural. O que significa isso? A nossa própria natureza nos inclina para isso. O outro senhor é um senhor opcional, né? Que é a obediência à palavra de Deus, ao Senhor Jesus. Nós optamos pelo Senhor Jesus. Então, esse senhor natural nos faz colher vergonha, tristeza, desonra. E esse senhor que é opcional, que é esse segundo senhor, nos faz colher o dom gratuito, que é a vida eterna. É o que nós lemos no versículo número 23, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos segurança nele. E aí eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho no capítulo número 8. No capítulo número 8. Mas eu gostaria de falar, antes disso, um pouquinho sobre alguma questão aqui do capítulo 7. Porque Paulo vai tratar de uma questão, e eu vou ler alguns versículos aqui, capítulo 7, versículo de número 14 e 15. Eu vou ler alguns versículos aqui, eu vou falando, olha só. Capítulo número 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ele continua falando a respeito da grandeza da lei, da necessidade da lei dentro de um período. Porque nós saímos de uma lei, né? Nós não, mas
o ser humano de uma forma geral, da lei na letra, relacionado com a letra, para a lei do Espírito. Então continua existindo uma lei, mas não mais uma lei gravada em pedra, mas uma lei que é gravada no nosso coração, não com tinta e pena, mas pelo Espírito Santo. Então, seguindo aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 21. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Paulo parece dizer aqui que ele não tem domínio, ou que parece até de um certo ponto estar justificando o domínio do pecado, ou justificando os erros que nós cometemos. E não é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, nós já vimos o que é liberdade cristã. Agora vamos compreender um pouco a respeito do pecado. É claro que nós estamos sujeitos a erro. Nós estamos sujeitos a tropeçar, sujeitos a cometer certos desvios em relação à nossa conduta. Estamos sujeitos porque a partir do momento que nós baixamos a guarda, nós somos tentados, assim como o Tiago diz, tentados pelos nossos próprios desejos carnais. Os desejos continuam aqui, mas eles não se sobressaem porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Sendo assim, quando nós, por assim dizer, baixamos a guarda, eu estou fazendo menção a uma luta de boxe. Quando o boxeador ele vai para a luta, você percebe que ele fica sempre nessa posição. Por que ele fica nessa posição? Para se proteger dos ataques. Se ele baixa a guarda, o que pode acontecer? Ele tomar um soco e vir a nocaute. Então, nós, enquanto estamos com a guarda levantada, o Espírito Santo está nos encaminhando e nos fortalecendo nessa caminhada, nessa jornada, para que nós não tropecemos, para que nós não caiamos. Olha, o Senhor Jesus disse que um mero pensamento errado já se configura pecado. E nós sabemos muito bem o quão difícil é, muitas vezes, controlar o pensamento. Às vezes nós lutamos até contra esses pensamentos que chegam. Por exemplo, quando você se envolve em uma questão de trânsito, por exemplo, parece que existe uma luta, talvez ali na mente fala... E o Espírito Santo nos acalma, nos conduz a um comportamento condizente com aquilo que nós somos naquele momento. Agora, o que é pecado? O que é pecado? Porque muitas pessoas às vezes distorcem o pecado e fica fazendo algumas perguntas pontuais, como por exemplo, fazer tatuagem é pecado? Colocar um piercing é pecado? Olha, tantas outras situações que a gente poderia colocar, não é? Como se a pessoa exigisse uma lista daquilo que pode e uma lista daquilo que não pode. Olha, lista do que pode, lista do que não pode, nós passamos normalmente para crianças. Então, aqui fazendo uma comparação, quem precisa de lista do que fazer ou do que não fazer, são aqueles ainda meninos na fé. Ou crianças espirituais. Aliás, o apóstolo Paulo chega a chamar a esses de crentes carnais, num outro texto, de crentes carnais. Então nós precisamos compreender, se nós vivemos em liberdade, nós não ficamos mais colocando amarras. Agora, eu posso fazer tudo?
que o apóstolo Paulo vai dizer? Sim, você pode fazer tudo, mas calma. Nem tudo convém. Posso todas as coisas, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. A ponto de Paulo dizer o seguinte, olha, se comer carne escandalizar o meu irmão, eu deixo de comer carne. Porque o que está por trás desse princípio, desse conceito, é o amor. O amor a Deus, se você ama aos outros como a si mesmo. E, querido, não é não pensar em si. Olha, você ama aos outros assim como você ama a si mesmo. Então você deve, parte de um princípio que você se ama, que você não vai fazer nada de mal contra si mesmo. Então, da mesma forma que você se ama e não quer nenhum mal para si, você não quer nenhum mal para o outro também. É um amor equiparado. Né? Um amor próprio, que é necessário, para que você possa também amar outras pessoas, da mesma forma com que você se ama. Agora, esse amor próprio, ele pode virar egoísmo quando eu ignoro completamente o outro. Eu já vi pessoas, até postando em redes sociais, por exemplo, falar, não importa o que pensam de mim. Não importa o que pensam de mim. Olha, isso não é um pensamento cristão. Isso não é um pensamento bíblico. Né? Você pode manter esse pensamento aí, mas saiba que isso não é um pensamento bíblico. Não é um pensamento cristão. Porque a Bíblia nos exorta a pensar na consequência das nossas ações em cima das outras pessoas. Daqueles que são da fé, para que não se desviem, para que nós não sejamos tropeço para esse irmão, e para aqueles que são de fora, para que nós demos bom testemunho, para que nós possamos dar bom testemunho para aqueles que são de fora. Isso é bíblico. Isso é o que a Bíblia diz a respeito. Então, voltando aqui na questão do pecado, não adianta ficar fazendo listas em relação a isso. Aquilo que nós vamos fazer, né, o pecado em si, é aquilo que, em primeiro lugar, atinge a Deus. Por exemplo, vamos colocar na questão do apóstolo Paulo, quando ele fala em comer carne. Comer carne é errado? Ele deixa muito claro que não. Mas se isso afetar a consciência fraca do outro, eu prefiro deixar de comer carne. Então veja que eu abro mão de um direito que eu tenho, abro mão da minha liberdade de escolher fazer aquilo por amor ao próximo, por amor à alma dessa pessoa. Então por que nós deixamos de fazer isso? Vou voltar a uma outra questão, né? Homem usa brinco, e olha, você pode até encontrar na palavra de Deus textos relacionados com não fazer marcas no corpo, não furar as orelhas, mas isto sempre está relacionado a uma questão ritual, uma questão cultual. Tanto que num outro momento é colocado como um sinal, né, na orelha, quando o escravo queria voluntariamente servir ao seu senhor, é o chamado escravo da orelha furada, ele furava ali a sua orelha. A Bíblia, a lei também vai falar a respeito, por exemplo, de cortar o cabelo, dependendo do formato do corte de cabelo. Não corte o cabelo arredondado, não corte a ponta das barbas. A lei vai dizer isso também. Agora, qual é a relação, qual é o princípio que está por trás? É o princípio da identificação. E aí a gente volta aqui para o texto novamente. Veja que Jesus se identifica conosco e nós nos identificamos agora com Ele. O que é que nos identifica com Cristo? Determinada atitude nos identificará com Ele? Trará benefícios para o reino? Trará benefícios para outra pessoa? Ou não me permitirá determinados contextos? Me afastará às vezes de algumas pessoas? Ou algumas pessoas talvez possam se escandalizarem, serem afastadas dos caminhos de Deus por causa da minha conduta. A palavra talvez possa ser rejeitada exatamente por causa da minha conduta. Então agora eu vou usar a minha liberdade e falar, olha, eu faço o que eu quero,
Os outros que pensem aquilo que eles quiserem. Mas essa conduta está fazendo o outro tropeçar, está afastando a outra pessoa que tem uma consciência fraca. A Bíblia é clara em relação a isso. Aquele que tem uma consciência forte, que vigie para que isso não suba ao seu coração a ponto de que ela faça aquilo que ela quiser, que der na cabeça e ponto, eu faço o que eu quero, quem manda em mim sou eu, a ponto de isso refletir negativamente na vida de outras pessoas. Isso não pode acontecer. É por isso que Paulo diz que tudo lhe é lícito, tudo é possível. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou fazer qualquer coisa, porque é lícito, mas muitas coisas não são convenientes. E nós devemos zelar por isso. Então esse é o limite da nossa liberdade. Sabendo que agora, voltando agora para o texto do capítulo 7, dessa comparação que Paulo fala, aquilo que eu prefiro, eu não faço o que eu prefiro, mas aquilo que eu detesto. Paulo está fazendo uma comparação entre aquele que está sob sujeito ainda do pecado e aquele que já está sujeito à lei do Espírito. É uma sequência, nós não podemos isolar o texto aqui. Nós precisamos entender dentro de um contexto geral. Por isso que eu quis tratar os capítulos 6, 7 e 8 em conjunto aqui, para que a gente possa compreender essa questão. Então Paulo faz essa comparação. Aquele que está debaixo da lei do pecado, ele faz aquilo que é contrário ao Espírito. Mas aquele que está debaixo da lei do Espírito, que é regido pelo Espírito, que é guiado pelo Espírito, esse já não satisfaz mais a carne. Mas ele busca fazer aquilo que é agradável a Deus. Olha o que o apóstolo João vai dizer lá numa de suas cartas. Ele fala: filhinho, digo isso para que não pequeis. Contudo, se pecardes, então quer dizer, claro que existe a possibilidade. Mas ele vai dizer também que aquele que está em Cristo não vive pecando. Ou seja, ele não está mais sujeito à lei do pecado. Ele vai dizer o seguinte, que olha, o homem longe de Deus, o homem sem Cristo, ele é carnal, ele é direcionado ao pecado, ele não consegue se conter, mesmo tendo a lei diante dele para mostrar o caminho, ele não faz aquilo que ele quer. Porque o homem carnal, o homem natural, ele é tendente ao pecado. Então nós não estamos mais sujeitos à lei natural, nós não estamos mais sujeitos à lei do pecado, mas unidos em Cristo, nós somos livres de tudo isso. Nós somos livres da ação do pecado sobre as nossas vidas. Se o salário do pecado é a morte, e nós, estando em Cristo, temos a vida eterna, isso significa que nós não estamos mais sujeitos à lei do pecado. E quem é que nos livra? O apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Quem me livrará do corpo dessa morte? A graça de Deus por meio do Senhor Jesus. E é aí que vai entrar então o capítulo número 8, que vai falar a respeito da segurança em Cristo. Mas deixa eu só pontuar algo aqui, que eu acabei me esquecendo, sobre a questão do pecado. O que é o pecado então? O pecado é aquilo que desagrada a Deus. Deus, quando criou o homem, nós vemos lá na criação, tudo era bom, tudo era perfeito. Deus não criou nada imperfeito. Deus criou tudo perfeito. Tudo que Deus criou, ele viu que era bom. Ou muito bom. E Deus colocou instintos no homem. Instinto de preservação, instinto de reprodução, instinto de domínio. Agora, todos esses instintos que Deus colocou no homem de forma perfeita, quando são quebrados, quando são rompidos, quando são afrontados, quando são deturpados, se configuram então em pecado. Então veja que o fato de alguém, por exemplo, eu vou colocar no caso um homem, porque na mulher é muito bem aceito isso, mas um homem colocar um brinco, por exemplo. O que tem de errado nisso? Nada, não tem nada de errado nisso. Agora, você deve se perguntar, por quê? Por que eu vou colocar? Qual é o reflexo disso? Quando no seu coração se enche e fala, quer saber?
eu vou fazer porque eu quero e eu não estou nem aí, não estou nem aí com o reflexo disso nas outras pessoas. Então veja que o orgulho se caracteriza em pecado. O pecado não é em si colocar um brinco, o pecado não é em si fazer uma tatuagem, mas o pecado que está por trás ali é o orgulho, a autoexaltação. Então eu vou colocar uma marca na minha pele e dentro de mim eu tenho esse falar, olha, eu vou colocar porque eu posso, porque eu quero e eu não estou nem aí. Né? Então, qual é o pecado envolvido aí? É o orgulho. Outro exemplo, Deus, eu disse a respeito do instinto de reprodução que Deus colocou no homem. Toda vez que esse instinto de reprodução, eu estou falando do instinto sexual, é deturpado, isso configura pecado. O que é deturpação? A natureza criada por Deus, relação heterossexual, homem e mulher. Quando essa relação ela é distorcida, Romanos capítulo 1, você pode voltar a Romanos capítulo 1 e dar uma olhada lá novamente. Isso se configura então em pecado. Aquilo que Deus criou inicialmente é um relacionamento monogâmico. Toda vez que ocorre o adultério, então é uma deturpação desse instinto colocado por Deus no homem lá no princípio. Então o adultério configura em pecado. Lascívia, pornografia, enfim, né? Tantas outras questões de imoralidade sexual estão relacionados com esse princípio, com esse instinto que foi colocado no homem. Olha, o instinto sexual não é pecado. Isso foi dado por Deus, isso foi algo considerado bom por Deus. Aliás, quando Deus cria o homem e a mulher, ele dá uma ordem, né? Multiplicai-vos. Então a multiplicação através do quê? Né? Exatamente através do instinto sexual. Então, nós precisamos analisar quais são as intenções que estão por trás das nossas ações, para que isso se configure pecado ou não. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nós agimos segundo a vontade do Espírito. Quando nós estamos em Cristo, o Espírito Santo tem a liberdade de ação nas nossas vidas. Nós somos servos dele. E fazemos a vontade daquele que está em nós, daquele que é Senhor sobre as nossas vidas. Aí sim, agora, o que ele vai falar no 8? No capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, por que não existe condenação? Verso 23 do capítulo 6. Porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, não existe condenação mais. Nós podemos pecar sim, assim como João diz, é possível, mas nós já não vivemos mais em pecado. E é o que Paulo vai dizer aqui também, no capítulo 6, verso 15. Então, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei sem da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Porque aquele que está em Cristo não peca. E esse texto lá de João, ele está dizendo que não vive em pecado, não vive em constante pecado, não está sujeito ao pecado. Não tem mais o pecado como Senhor da sua vida, porque agora então não há nenhuma condenação, porque o Espírito de Deus testifica em nós que somos filhos dele. E enquanto estivermos em Cristo, nós temos a segurança sim da nossa salvação. Então nós não precisamos ficar temendo, com medo de perder a salvação nesse sentido. Porque se nós permanecermos em Cristo, nós temos a salvação. Agora, se nós dermos lugar ao pecado e permanecermos... Perdão, mas... Se nós rejeitarmos a graça que nos foi dada e escolhermos permanecermos no pecado, então nós estamos destituídos da graça de Deus, nós não estamos em Cristo mais. Nós escolhemos não andar em Cristo. Agora, se nós estamos em Cristo, então nós podemos ter a convicção e a certeza da nossa salvação. Nós temos segurança nele, de que pelo Espírito dele nós estaremos um dia com Cristo. Veja, nós somos já santificados.
E nós já compartilhamos da graça de Deus e da glória de Deus nas nossas vidas, mas ainda não de forma incompleta. Gostaria de ler mais um texto aqui, né, que agora está no capítulo de número 8. Aliás, o capítulo de número 8 tem tanta coisa aqui para falar que agora, eu já chegando nesse momento da nossa aula, eu já não sei se eu vou conseguir falar tudo isso. Mas vamos lá. A partir do verso 3, assim, ó. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Então, à medida que você vai lendo, comece a fazer essa relação com os capítulos anteriores, para que nós possamos analisar o texto dentro daquilo que Paulo realmente quis dizer. Paulo está construindo aqui uma narrativa. Até porque Paulo não escreveu em capítulos e versículos. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Foi uma escrita corrida, um texto corrido. A divisão em capítulos e versículos se deu muito tempo depois, entre os séculos, não vou lembrar agora exatamente, mas penso entre os séculos 13 e 15, ou 13 e 16 da nossa era, ou seja, 1.300, 1.400 anos depois que o Novo Testamento foi escrito, é que foi dividido em capítulos e versículos. Então, são muito posterior. Então, Paulo passa uma ideia completa aqui. Graças a Deus por aqueles que dividiram em capítulo e versículo, porque fica mais fácil da gente analisar aqui. Mas então, nós precisamos amarrar todas as informações e não tirar do contexto. Verso de número 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, olha só, ele fala no capítulo anterior daquele que vive segundo a carne, mas ele diz, mas nós não vivemos segundo a carne, nós vivemos segundo o Espírito. Verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, olha só, é aí que está a palavra-chave. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Nós não estamos na carne, mas no Espírito. Agora um alerta. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, nós somos aqui justificados por Deus e agora guiados por Ele. O Espírito nos libertou do domínio do pecado. O Espírito nos deu a vida eterna, nos deu vida, por meio da obra do Senhor Jesus. Ele habita em nós e testifica em nós que somos realmente filhos de Deus. Sendo filho de Deus, olha que coisa maravilhosa, que nós vemos aqui na sequência do texto. Nós nos tornamos então filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Verso número 14, capítulo 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, esse espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Aqui só um parênteses, uma curiosidade, que essa palavra Abba tem origem hebraica, e significa papai, ou papaizinho, ou paizinho. Essa palavra Abba, ela é utilizada num sentido afetivo e carinhoso. A palavra pai em hebraico é av, é AV, como se fossem as nossas letras A e V.
Av, com V mudo. Como isso se transforma em aba? No nosso caso, na língua portuguesa, por exemplo, quando a criança está começando a falar, começando a aprender, normalmente ela não fala papai ou pai, ou mamãe ou mãe. Ela vai falar mamá, papá, ou de alguma forma mais simples ali para que a criança está aprendendo então as primeiras palavrinhas. Normalmente é assim que ela fala. Então, essa relação, né, essa fala tem uma relação de íntima, não sei se fica redundante isso, né, mas de íntima afetividade, de uma ligação íntima entre o filho e o pai, né, de completa dependência ali entre filho e pai. E no hebraico também é assim. As crianças, quando aprendem, por exemplo, eles não vão falar av, porque é mais difícil de articular. Mas a palavra inicialmente que sai é aba, que é mais fácil. Assim como a palavra mãe, que é ima, né? A palavra mãe em hebraico é em, também com M mudo. Mas uma palavra mais carinhosa é ima, que é mamãe, mamãezinha, mãezinha. Então, quando ele fala desse espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai, está fazendo menção exatamente dessa adoção quando nós nos colocamos sob inteira e completa dependência de Deus, do nosso Pai Celestial. Nós somos adotados e nos tornamos filhos de Deus, ele se torna nosso papai, nosso papaizinho. Nosso paizinho, por meio do qual nós nos direcionamos e dependemos completamente dele. Veja que a criança, quando nasce, ela é completamente dependente. É dentro desse contexto que o Senhor Jesus diz, olha, para que alcance a salvação nós temos que ser como crianças. Em que sentido? No sentido de dependência, no sentido de inocência. Não de inocência dentro de um contexto mais amplo geral, mas inocência em relação ao mal, inocência em relação ao pecado, aquilo que é mal, aquilo que é errado. Então, veja que o que Paulo está querendo dizer aqui é que não existe um meio termo, não existe um cristão que fica em cima do muro. Nós precisamos tomar uma posição, né? E saber que nesse tempo nós vivemos, como eu disse, né, nós vivemos num tempo em que nós somos santificados, mas essa santificação é a glorificação incompleta. E nós estamos aguardando a glorificação. E o que é a glorificação? É a santificação consumada. E nesse tempo que nós estamos aqui, nós precisamos viver de maneira digna com aquilo que nós somos. E quem nós somos? Nós somos filhos de Deus, adotados por Deus. E o Espírito Santo que habita em nós por meio do Senhor Jesus testifica dessa filiação. Então, que nós possamos agir. Nós temos liberdade para fazer o que quiser? Sim, nós temos. Mas vamos fazer o que quisermos? Não, porque nem todas as coisas convêm. E o Espírito Santo nos conduz a fazer aquilo que agrada a Deus. Mas eu não consigo, mas eu sou fraco, eu tenho um certo aspecto na minha vida que é muito difícil de tratar. Olha só o que o texto de Romanos 8 vai dizer aqui no verso número 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, compreender a nossa fraqueza, reconhecer a nossa fraqueza, na verdade ela não tem um aspecto negativo, ela tem um aspecto positivo. Porque quando nós reconhecemos que nós não podemos vencer determinadas circunstâncias, determinadas situações, e clamamos a Deus por isso, o Espírito intercede na nossa fraqueza. E é isso que Paulo quer dizer quando ele diz o seguinte: quando sou fraco, sou forte. Quando não é pelas minhas forças, não é pelas minhas ações, pelos meus pensamentos, pela minha inteligência, pela minha sabedoria, não. Quando eu reconheço que nada disso serve diante de Deus, mas que somente pelo Espírito e somente em Cristo
eu posso fazer todas as coisas, então eu me coloco com uma posição fraca. E aquele que é forte, que é Deus, que é o Espírito Santo, ele me fortalece. Lembrem-se da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se achava, pelas suas ações, muita coisa. Ele se achava forte. Mas o publicano se achava fraco. Ele se colocava numa posição de fraqueza, clamando pela misericórdia de Deus. E o que aconteceu? Ele foi justificado. Então, quando nós entregamos o nosso ser, qual foi o segredo do apóstolo Paulo, do ministério dele? Paulo entregou 100% da sua vida a Cristo. Ele entregou 100% do seu ser, dos seus pensamentos, da sua vontade a Deus. E deixou que o Espírito Santo controlasse 100% da sua vida. Vou repetir aqui o que eu disse agora há pouco. Não existe meio termo no cristianismo. Em Apocalipse está escrito que a mornidão fará com que Deus o vomite da sua boca. Não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro. Nós precisamos tomar uma posição e estarmos em Cristo e sabermos que nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, para pagar aquilo que Deus fez para as nossas vidas. É inteiramente pela graça dele. É inteiramente por aquilo que ele operou nas nossas vidas. Não é pelas obras, mas é simplesmente pela fé. Crendo que ele nos resgatou e crendo que ele sustentará a nossa vida até a sua vinda, até a nossa glorificação final. Bom, como eu disse, eu tinha mais algumas coisas para falar a respeito do capítulo 8, mas vai ficar então para a próxima aula, né? Eu gostaria de voltar aqui e agradecer a todos vocês que estiveram nos acompanhando aí até agora, né? Ao vivo. Deus abençoe, que Deus dê um domingo abençoado e uma semana abençoada para cada um de vocês. Agora sim, vamos fazer uma oração para que nós possamos encerrar a nossa aula. Senhor, eu agradeço, Pai. Louvado seja o Teu nome. Te agradeço por esses momentos, breves momentos que estivemos aqui falando a respeito da Tua palavra. Senhor, que tudo que falamos aqui, que eu não fui capaz de transmitir, que o Teu Espírito Santo possa confirmar e fortalecer no coração de cada um. O Senhor é o grande ensinador, ó Pai, e nós queremos viver na Sua dependência todos os dias das nossas vidas. Paizinho, eu oro a favor de cada um dessas pessoas que estão vendo e ouvindo essa mensagem, que possam ser alcançadas e abençoadas pela Tua poderosa graça, que possam ter a convicção de que em Cristo nós temos a nossa salvação e nós temos segurança dessa salvação, porque o Teu Santo Espírito é o penhor, é o selo dessa promessa. Abençoa, Senhor, a todos os pais, dê sabedoria, entendimento, para que possa conduzir a sua família e estruturar a sua família no temor do Senhor e nos princípios do Evangelho. Paizinho, em nome de Jesus é que eu peço, te agradeço e que a honra e glória seja sempre, hoje e sempre, somente ao Teu nome. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe, bom domingo e, querendo Deus, semana que vem nós estaremos de volta. Fiquem todos na paz, Deus abençoe.